hoje a gente vai começar a nossa aulinha vendo o conceito de adição e subtração de frações utilizando o mesmo denominador. Porque tem adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Mas hoje nós vamos ver adição e subtração de frações com o denominador igual, tá bom? Então vamos acompanhar aí a leitura na sua página 38, tá certo? E aí depois a gente vai conseguir fazer as atividades. Se você quiser participar da aula, fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, aí você liga o seu microfone, tá? Se não, você desliga o microfone para a gente não ter interferência de ruído, né? Interferência na nossa aula, tá bom? Então aqui diz assim, ó, é um probleminha para a gente começar a pensar em como que vai ser esse conceito aqui de adição e subtração de frações, tá bom? Tá assim, ó, Helena e a avó estão fazendo uma colcha de retalhos, né? Essa colcha será formada por 40 retalhos iguais na forma de quadrados coloridos em amarelo e cor-de-rosa, né? Que é essa colcha aqui, ó, que ela tá fazendo. Tá vendo que a colcha ainda não está acabada, né? Então, a Helena e a vozinha dela estão fazendo essa coxa. A coxa tem 40 retalhos iguais. Ó, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 vezes 8 é 40, certo? Então, a gente está olhando que essa coxa ainda não está terminada. Né? Essa coxa de retalhos aqui ainda tem esses quadradinhos vazios aqui, ó, para preencher. Então, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai observar o que a gente tem que compreender nesse detalhe desse desenho. A gente pode representar a parte colorida de amarelo e cor-de-rosa por meio de frações, né? Então, a parte colorida, a parte amarela, ó, quantos quadradinhos tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu tenho um total de 40 quadradinhos, o 40 é o meu denominador, é o número que fica embaixo. E a parte amarela é a parte representada aqui, né? Nessa coxa, os quadradinhos amarelos representam 9 partes do todo. Então, o meu todo é 40, certo? E a parte amarela é 9. Então, eu posso dizer que a parte amarela representa 9/40, certo? E eu tenho a parte cor-de-rosa. A parte cor-de-rosa, ela compreende esses quadradinhos aqui, que são 12. Ó, 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12. Então, eu tenho 12 pedacinhos rosa dentro de um total de 40. Então, eu posso representar a parte colorida de rosa em 12/40. Lembrem-se, a parte total, né? As partes que são representadas iguais de um todo sempre vão ficar aqui, ó, no meu denominador, ok? E as partes coloridas são o meu numerador, tá? Então, juntas, a gente pode fazer uma soma. Como que a gente faz essa soma? Quando os dois denominadores são iguais, você mantém o denominador igual, você não mexe nele. E você soma os dois numeradores. Simples assim. Então, se eu fosse juntar as partes coloridas de amarelo e de rosa, eu iria representar assim, ó, 9/40 mais 12/40, que seria igual a 21/40. Então, perceba que o denominador, quando ele é igual, você mantém. E os numeradores, quando eles são diferentes, você soma, tá? Então, é bem simples você trabalhar adição e subtração de frações. Quando é subtração, é do mesmo jeito. A gente tendo os dois denominadores iguais, a gente mantém. E aí a gente faz a soma ou a subtração utilizando apenas os numeradores. Então, olha aqui, ó, na sua página 38, ainda tem uma segunda opção, né? Como a colcha ainda não está terminada, a gente precisa saber qual é a fração que vai representar a quantidade que ainda falta ser costurada nela. Então, eu vou considerar a colcha inteira, né? Se a colcha tivesse terminado, ela teria 40 partes completas dentro de 40 partes que compreende o todo. Então, eu diria que era 40/40. Quando o seu numerador
e o seu denominador forem iguais, a gente pode chamar, por exemplo, aqui nesse caso, 40 40avos ou 1 inteiro, certo? Quando o numerador e denominador forem iguais. Mas eu tenho a parte que já foi feita. Elas já fizeram juntas 21 pedaços de 40, ou seja, 21 40avos. Então, eu vou subtrair para ver quanto ainda elas têm que fazer. Então, eu vou colocar 40 40avos menos 21 40avos. E o resultado é 19 40avos. Por que eu sei isso? Porque eu vou utilizar a mesma regrinha. Denominadores iguais, eu mantenho. Denominadores ali que são iguaizinhos, ó, você só mantém, você não mexe em nada. E numeradores diferentes, eu vou fazer a subtração que está indicada aqui no sinal. Então, 40 menos 21 é igual a 19, certo? Então, 19 40avos é a fração que vai representar a quantidade de retalhos que ainda precisam ser costurados na coxa, certo? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Teotônio entendeu? Entendeu? Ruth entendeu? Eu entendi, tia. Pronto. Raquel entendeu? Pronto. Então é bem simples. Você deixando os denominadores iguais, você faz o cálculo com os numeradores. É simples assim. Então aqui a gente tem uma outra problemática na página 39. Então agora você vai virar a sua página aí para a página 39 e você vai ler comigo aqui em cima, ó. A Helena, né, ela passou 5/8 da tarde de sábado ajudando a avó na confecção dessa coxa. E ela passou 3/8 da tarde brincando. Então perceba que agora a gente não vai ter números inteiros para a gente fazer o cálculo de quantidade. Agora a gente tem só frações. Então nessa problemática aqui, eu tenho duas frações. Eu tenho o número 5/8 e tenho o número 3/8. Perceba que os denominadores são iguais. Tá vendo? Quando eu tenho os denominadores iguais, eu só tenho que entender o problema para saber qual o cálculo que eu vou fazer. Se vai ser adição ou subtração. Então, ela passou 5/8 da tarde de sábado brincando, né? Aliás, ajudando a avó, e 3/8 da tarde brincando. Qual é a fração que representa a diferença entre o tempo que Helena passou ajudando a avó e brincando? Lembra, a gente trabalhou muito essa questão aqui, né, de diferença e de total. Quando eu coloco a palavra diferença num problema, qual vai ser o cálculo que eu vou ter que fazer? Quando tem a palavrinha diferença, qual o cálculo que eu tenho que fazer? Isso, subtração, muito bem. Então, subtração é o cálculo que eu vou fazer, né, para calcular a diferença entre o tempo. Agora, se fosse assim, se fosse soma ou total, aí seria adição. Como é diferença, eu vou então fazer um cálculo de subtração. Eu vou diminuir, eu vou tirar. Então, para responder essa pergunta, a gente vai fazer a subtração da fração. A gente pega o tempo que ela ajudou a avó, que foi 5/8, e pega o tempo que ela ficou brincando, 3/8, e monta o cálculo. 5/8 menos 3/8. Então, denominadores iguais eu mantenho, eu não mexo, e eu faço o cálculo aqui em cima só com os numeradores. 5 menos 3 igual a 2, correto? Então, a gente pode fazer também a simplificação. A gente não vai trabalhar muito a simplificação nessa aula, porque nós ainda estamos aprendendo o conceito de adição e subtração ainda de frações, mas sempre que for possível... Oi? Vou falar a verdade, eu não estava entendendo quase nada não, mas agora o professor vem até uma menina, parece tão fácil, né? Mas é simples, é bem simples. Quando a gente vai fazer a simplificação, toda vez que a gente vai simplificar, a gente tem que fazer a divisão, ou seja, eu vou observar se os números, no caso aqui, ó, eu sei que deu 2/8. Eu sei que são dois números pares, então eu vou utilizar o critério de divisão por 2. Então, 2 dividido por 2 vai ser igual a 1, e 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. Significa que aqui aconteceu uma simplificação de frações. Então, 2/8 é uma fração equivalente a 1/4. Então, se eu disser assim,
a Helena passou 2/8 da tarde dela, né, ali livre, né? Porque ela ficou 5/8 ajudando a avó, 3/8 brincando. Então, restou aí 2/8 da tarde dela que ela pôde ficar livre. Mas eu também posso dizer que ela ficou 1/4, né, da tarde dela livre, né? É o tempo que não representa nem a ajuda dela para a avó e nem o tempo que ela ficou brincando, né? Então, novamente, o critério é muito simples. Você vai pegar aí o denominador sendo igual, né? O denominador sendo igual, você mantém, não mexe nele. E os numeradores você vai ou adicionar ou subtrair de acordo com o pedido do problema. Então, a gente vai compreender isso aqui, ó. Para adicionar ou subtrair as frações que têm o mesmo denominador, a gente adiciona ou subtrai os numeradores e repete o denominador, tá? Isso aqui tem que ficar claro para vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a atividade, tá? Começando na página 39. Todo mundo tá comigo? Beleza, então vamos lá. A gente tem que observar bem os desenhos, tá bom? Perceba que agora a gente não tem mais os desenhos com uma cor só. A gente tem desenhos com 2 cores e tem as partes não pintadas, né? Olha aqui, ó. Desenhos com 2 cores e a parte não pintada. Desenhos com 2 cores e a parte não pintada. Então, a gente agora vai fazer o que o exercício está pedindo. Então, o que ele está pedindo? Ó, represente as partes coloridas de cada figura a seguir por meio de uma adição de frações. Então, eu vou ter que fazer adição de frações considerando as partes coloridas. Então, eu pintei aqui, ó, esse círculo que ele tem 8 pedaços, né? Ele tem 8 partes iguais. Eu pintei 2 partes de amarelo e 4 partes de verde. Então, eu tenho que olhar quantas partes o meu todo possui, porque essas partes aqui serão o meu denominador, tá? Então, se eu tenho 8 partes, o denominador vai ser 8, é o número que fica embaixo. E aí, eu vou fazer a fração. Então, como é que eu vou fazer a fração? Vou considerar primeiro essas partes aqui, ó. Eu tenho 4 partes pintadas de verde. Então, será 4/8. E como é uma adição, eu já coloquei aqui, ó, o meu sinalzinho de mais. Como eu tenho 2 partes pintadas de amarelo dentro de um todo de 8 pedaços, então vai ser 2/8, porque o 8 representa o total da minha peça. Então, se eu tiver que considerar essa soma, como é que eu vou fazer ela? O 8 eu mantenho, né? E 4 mais 2, quanto é? 6. Isso. Então, a minha fração vai ser 6/8. Perceba que o denominador, ele fica mantido aqui, ó. O denominador eu repito, ele mantém, e eu faço a adição só com os numeradores, tá bom? Agora, vocês vão me ajudar a fazer a letra B, né? Quantos pedaços iguais eu tenho nessa imagem? Quem poderia me dizer? Não. 16. 16. Então, 16 é o número total que eu tenho aqui de pedaços iguais na minha figura e, portanto, é também o meu denominador. Então, você já tem que saber que 16 já é o número que fica embaixo nas frações, certo? Quantas partes eu tenho aqui pintada de amarelo? 8. 8. Então, como vai ser aqui a minha fração? 8. 8/16. Muito bem. 8/16. Beleza. E quantas partes representa aqui a minha parte azul? 5. Muito bem. Como é que eu vou montar aqui a minha fração, então? Mais 5/16. 5/16. Muito bem. Então, agora eu tenho uma adição que envolve 8/16 mais 5/16. Quanto que dá? Se eu tenho que manter o 16, quanto que dá 8 mais 5? 13. 13/16. Muito bem. É isso aí. Você viu? É bem simples. É só você compreender as figuras. Agora a gente vai fazer a letra C.
né? Quantas partes eu tenho aqui ao todo? 9. 9 é numerador ou denominador? Isso. 9 é denominador. Fica aqui embaixo. Então, eu já sei que 9 são as partes iguais do meu todo e vão ficar aqui, ó, no denominador, certo? Agora, quantas partes compreendem aqui a parte rosa? 5. Como que eu vou montar essa fração aqui agora, aqui, ó? 5 nonos. 5 nonos, perfeito, muito bem. E a parte verde? 1 nono. 1 nono, ótimo. Então, agora eu tenho 5 nonos mais 1 nono. Quanto fica? 6 nonos. Ótimo, perfeito. Muito bem. Pronto, agora a gente vai fazer o segundo exercício. Com base nas mesmas figuras, represente por meio de uma subtração a fração que indica a parte não colorida de cada figura. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai observar que aqui a gente já sabe que as partes que foram consideradas aqui, ó, são as partes pintadas. Então, eu sei que 6/8 compreende as partes pintadas, 13/16 compreende as partes pintadas e 6 nonos compreende a parte pintada, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Já que eu já sei quanto é a parte pintada, eu vou utilizar o meu todo. Aqui eu sei que existem 8 pedaços. Então, para formar o todo, numerador e denominador tem que ser iguais. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8/8. E eu já sei que as partes pintadas compreendem 6/8. Então, 8/8 menos 6/8 é igual a 2/8. Muito bem, 2/8. Aqui eu tenho 16 partes. Então, para eu fazer aqui uma parte inteira, eu vou colocar numerador e denominador iguais. Então, eu vou colocar 16 16avos. E eu já sei que essa parte que foi pintada aqui, ela corresponde a 3 16avos. Quanto é 16 menos 13 16avos? 3 16avos. Isso, 3 16avos. Muito bem. Aqui, eu já sei que o meu todo tem 9 pedaços. Então, para eu compreender aqui em frações, eu tenho que fazer numerador e denominador iguais. Então, eu vou colocar 9 nonos. Aqui eu sei que eu tenho 6 partes pintadas. Então, eu sei que 6 partes pintadas, né, vão compreender o que aqui? 6 partes pintadas compreendem as 6 nonos. Então, eu vou colocar aqui 6 nonos, tá? Quanto que é 9 nonos menos 6 nonos? 3 nonos. 3 nonos. Muito bem. É isso aí. Gente, o que a gente vai fazer agora? Vamos analisar aqui essas imagens, tá bom? A gente vai fazer subtração e a gente vai fazer uma subtração dessa fração, observando a diferença entre as partes coloridas. Perceba que não tem nenhuma parte em branco, então a gente vai ter que fazer um desafio aqui. A gente vai ter que fazer aí a subtração do azul e o amarelo ou do amarelo pelo azul. Tá bom? Vamos por aqui. Como vocês sabem, a gente não pode subtrair o menor do maior, né? Então, o número maior tem que ser colocado primeiro. Então, vamos contar aqui quantas partes tem de amarelo, quantas partes tem de azul, pra gente saber quem vai primeiro. Bota lá nas 3 frações. Não entendi. Bota nas 3 frações, é porque eu não terminei de copiar. Tá lá no grupo, viu? No grupo tem. Coloquei agora. Um tem 10 e o outro... Quantas partes tem em amarelo aqui, ó? 6. 6. Quantas partes tem em azul? 4. Então, eu tenho que representar quem primeiro? O lado amarelo ou o lado azul? Lado amarelo. Isso. Tem que representar o amarelo primeiro, porque o amarelo tem mais partes, né? Então, vamos considerar aqui quantas partes tem ao todo. Quantos pedacinhos tem aqui ao todo? 10. 10 é o meu denominador, é o número que fica embaixo, ok?
Então, eu vou representar aqui o amarelo. O amarelo é 6, né? Então, como vai ficar aqui a minha fração? 6 décimos. Ótimo. E eu vou fazer uma subtração por qual fração agora? O lado azul representa quanto? 4. 4 o quê? 4 décimos. Isso, 4 décimos. Quanto fica 6 décimos menos 4 décimos? 2 décimos. Ótimo. Muito bom. Excelente. Excelente. Muito bem. Agora aqui, ó, nessa figura. Quantos pedaços amarelos eu tenho? 9. 9. E quantos pedaços azuis eu tenho? 6. 7. 7. Tudo bem. Qual é a fração que eu vou representar primeiro? A cor amarela ou a azul? Amarelo. Amarelo. E a fração que representa aí as partes amarelas, eu vou colocar aqui como sendo qual? Você tem que saber quantas partes eu tenho aqui ao todo. 16. Tem 16 pedacinhos aqui? 9, 16 ovos. Peraí, deixa eu contar se são 16 pedacinhos mesmo. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Pronto. Então vai ficar como mesmo? 9 e 16? Pronto, tá certo. Então eu já sei que o amarelo é 7, eu coloquei 7 e 16 avos para facilitar para vocês. Como fica? 9 e 16 avos menos 7 e 16 avos. 2, 16 ovos. Muito bem, 2 16 avos. Perfeito, parabéns, é isso aí. Que é esse exercício aqui, ó. Tá? O que a gente vai fazer aqui no 4 e no 5? O exercício 4 e 5 da página 41. Na página 41, exercício 4, deixa eu sair aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma soma. Tá vendo aqui? Aqui o exercício tá falando assim, ó. Escreva a fração que resulta quando a gente adiciona 1/4 a 5/4. Então, aqui é adição, é uma continha de mais. E aqui na letra B é subtração, tá? Eu tenho 11 centavos e tenho 61 centavos, tá? Aqui é só eu registrar os mesmos números que tem aqui, ó. Perceba que os dois denominadores são iguais? Quando eu tenho denominadores iguais, eu mantenho, eu só copio no resultado. Quando tem denominadores iguais, a gente não precisa mexer neles. Então, a gente vai somar só os dois numeradores, certo? Então, aqui eu vou registrar, ó, 1/4 mais 5/4. Então, eu tenho denominadores iguais, eu vou manter. E tenho denominadores, numeradores diferentes. Quanto vai ficar? 1/4 mais 5/4. Quanto fica aqui? 6/4. Muito bem, 6/4. Agora aqui, você precisa perceber um detalhe. Eu tenho o 11 na frente e tenho 61 depois. Claro que a gente tem que colocar o número maior primeiro, porque a gente vai fazer uma conta de menos. Sempre é o maior que tira o menor. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 61 centavos, eita nós, 61 centésimos, perdão, não é centavos, é centésimos, né? Menos 11 centésimos, não é centavos, tá? Desculpa. 61 centésimos menos 100 centésimos. Quanto fica? Eu vou copiar o denominador, eu mantenho o denominador. Isso, Lara. 61 centésimos menos 11 centésimos é 50 centésimos. Muito bem. Ó, gente, quando eu falar centavos, vocês me corrijam, tá? Não é centavos, é centésimos. É tanto avos que a gente se confunde, né? Eu tô com fome, eu não comi hoje ainda. Alguém sente meu grito. Aqui tá assim, ó, 15, 27 avos mais 11, 27 avos, deu 26, 27 avos. Muito bem. Aqui na letra B, ó, eu tenho três frações para adicionar, tá vendo, ó?
Mas mesmo assim, ó, não importa a quantidade, você vai manter aqui, ó, os denominadores iguais. Então, eu tenho 11avos aqui, eu vou manter. Quanto que é 3 onzeavos mais 5 onzeavos mais 2 onzeavos? 10 onzeavos. Muito bem, ótimo. Agora aqui na letra C, ó, é uma subtração agora. Eu tenho 10 quinzeavos menos 9 quinzeavos. Quanto fica? 1 quinzeavo. Muito bem, 1 quinzeavos. E aqui agora, ó, eu tenho 7 dozeavos menos 2 dozeavos. Quanto fica? 5 dozeavos. Isso, muito bem. Percebeu que a gente manteve sempre os denominadores iguais, ó? Em todas as atividades, o denominador ele fica mantido. A gente só mexe com o numerador, tá certo? A mãe do Lucas e da Nicole fez um bolo de cenoura. Pra que vai falar de comida agora? Me diga, né? A mãe do Lucas... Mas foi um bolo de cenoura antes de ontem. Imagine se eu fiz aqui, o bicho é um pau com a cabeça. Pronto, vamos desligar os microfones. Pronto, vamos desligar os microfones, senão vocês vão ficar falando de comida e eu não tô legal pra comida hoje, né? Desliga aí os microfones pra tia. Pronto. Desliga o microfone, Matheus. Pronto, a gente vai ler aqui o problema. A mãe de Lucas e de Nicole fez um bolo de cenoura. Aí o Lucas está dizendo, eu comi 3 dozeavos desse bolo. E a Nicole diz, eu comi 1 dozeavos do bolo. Certo? A pergunta é, quem comeu mais bolo? Foi o Lucas ou foi a Nicole? Por quê? O Lucas, porque tem... Peraí, tia. O bolo tem 12 pedaços, eu comeu 3. E a Nicole só comeu 1. Exatamente. Então quem comeu mais foi o Lucas. Muito bem, gente, que sensacional. Olha aqui, ó. Então eu tenho essas duas quantidades aqui. Eu tenho 3 dozeavos, que foi a parte de bolo que o Lucas comeu, e 1 dozeavos foi a parte do bolo que a Nicole comeu. Como vocês mesmos disseram e muito bem dito, o Lucas comeu 3 pedaços de 12 que o bolo tinha. E a Nicole comeu só 1 pedaço de 12 que o bolo tinha. Então, o Lucas, ele comeu mais. Então, 3 dozeavos é maior do que 1 dozeavos. Então, quem comeu mais bolo foi o Lucas. Tá vendo? A gente vai escrever agora uma fração que representa a quantidade de bolo que o Lucas e a Nicole comeram juntos, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de bolo que o Lucas comeu e vou somar com a quantidade de bolo que a Nicole comeu. Vai ficar quanto mesmo, Ravi? 4 dozeavos. Isso. Então, aqui, ó, 4 dozeavos corresponde ao pedaço de bolo que eles dois comeram juntos. Então, aqui você tem que colocar a resposta, né? A resposta é aqui, ó, 4 dozeavos. Tem que colocar a resposta. E aqui a gente vai ter que registrar quanto que sobrou, né? Então, eu tenho que pegar o bolo todo. Qual é a fração que representa o todo do bolo? 4/12. Não, 4/12 é o pedaço que foi comido. Se eu não tivesse comido nenhum pedaço, como é que eu ia representar? 12 dozeavos. Isso, 12 dozeavos. E aí eu tiro a parte que foi comida, né? Foi comido 4 dozeavos. Vai ficar quanto? De 12 tiro 12 dozeavos. Mas eu tenho 12 dozeavos e tiro 4 dozeavos, fica quanto? 3. Peraí, pera. Não. 12 dozeavos. Ah, bom. 8 o quê? Eu me lembrei só da... 8 dozeavos. Isso. Eu me lembrei da tabela lá que aí me confundi. Tudo bem. Então, a resposta é essa daqui, tá bom? 8 dozeavos.
Peraí. Acabou a matemática. Acabou não. Pera. Acabou não. A gente ainda tá na página 41 ainda. Não acabou não. A gente tá na página 41. O conteúdo de hoje Mas tá a gente mais não fácil terminou do ainda dia. não. Ah, terminou. Terminou. Nossa, já acabou. A tia tá ficando doida, ela não comeu. Pra comer, não pode. Um bombonzinho. É falta de comer. Ai, meu Deus, é mesmo. Tia, tem que comer logo. Não comeu, tá sem inteligente. Então, acabou-se matemática. As aulas secundárias. Acabou. Acabou a matemática.